Olá, sejam muito bem-vindos. Este nosso encontro é baseado no caderno de estudos preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno de número 6, Fundamentos e Atribuições do RTD. Exato. O nosso guia nessa jornada é exatamente este material, que é, sem dúvida, uma peça-chave para quem está estudando para valer. Nosso objetivo aqui é bem simples. Vamos destrinchar os pontos mais importantes de um jeito bem claro e direto, para não ficar nenhuma dúvida. E olha, para começar, essa analogia do professor Lessa é simplesmente genial. O registro de títulos e documentos, o famoso RTD, ele funciona por exclusão. É isso mesmo. Pensem nele como o clínico geral dos cartórios. Sabe por quê? Porque ele vai cuidar de tudo aquilo que não é da especialidade dos outros, como o registro de imóveis ou o registro civil. É justamente essa característica, essa natureza que a gente chama de residual, que o torna tão importante e, claro, super versátil. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Afinal, por que alguém se daria ao trabalho de levar um documento lá no RTD? A resposta para essa pergunta, pessoal, é o que revela a alma dessa especialidade. E, no fundo, tudo se resume a duas grandes razões que definem praticamente tudo que acontece lá dentro. E aqui estão elas, bem na tela. As duas funções primordiais do RTD são conservação, que está lá no artigo 127 da Lei de Registros Públicos, e a outra, que tem um impacto jurídico gigantesco, que é a eficácia contra terceiros, prevista no artigo 129. Agora, vamos entender o que cada uma delas significa na prática. E essa tabela deixa tudo muito claro. De um lado, a gente tem o artigo 127, o registro para conservação. Pensem nisso como um cofre público para os documentos. É uma segurança. Ele é facultativo, mas garante a autenticidade e, o mais importante, a prova da data. Já do outro lado, o artigo 129 trata da eficácia. E aqui a história é outra. O registro se torna obrigatório para que o documento tenha força total perante toda a sociedade, não só entre quem assinou. E quando a gente fala em conservação, a variedade de documentos é enorme. Pode ser literalmente qualquer documento que precise ser protegido da ação do tempo, de um extravio. Pensem em contratos de aluguel de serviços, cartas de fiança. Mas tem um ponto aqui que é fundamental e cai muito em prova: os documentos estrangeiros. Para que eles comecem a ter validade aqui no Brasil, o primeiro passo quase sempre passa pelo RTD. Agora, no registro para eficácia, o tom da conversa muda completamente. Aqui não é mais uma opção, é uma necessidade. A lei exige o registro para dar segurança a negócios muito importantes, principalmente aqueles que envolvem crédito. Sem o registro no RTD, um contrato de alienação fiduciária de um carro, por exemplo, ou uma cessão de crédito, só vale entre as partes envolvidas. Com o registro, ele passa a ter publicidade e se torna oponível contra todo mundo. Isso é o que a gente chama de segurança jurídica na prática. Certo. Mas onde é que se faz esse registro? E aqui está um ponto que muda tudo e diferencia o RTD dos outros. Diferente do registro de imóveis, onde o que importa é a localização do imóvel, no RTD a regra geral é o domicílio das partes. A lógica por trás disso é que a publicidade, a informação, tem que estar disponível na comunidade onde as pessoas vivem e fazem seus negócios. Faz todo sentido, né? Isso nos leva a uma situação bem prática e que acontece muito. Se as partes de um contrato moram em cidades, em comarcas diferentes, a lei é bem clara. Para que a eficácia seja completa, o registro precisa ser feito nos cartórios de RTD de todos os domicílios. É o único jeito de garantir que a publicidade vai alcançar todos os lugares que importam. Ok, vamos lá. Agora é hora da nossa revisão estratégica. Foco total aqui, porque a gente vai fixar aqueles conceitos que são verdadeiras joias para qualquer prova ou concurso. Primeira palavra-chave para nunca mais esquecer: competência residual. Se aparecer um documento e ele não se encaixa em nenhum outro registro, o destino mais provável dele é o RTD. Lembrem-se sempre daquela analogia do clínico geral: é batata. Segundo ponto de ouro: documentos estrangeiros. Essa é uma dobradinha obrigatória e que precisa estar na ponta da língua. Primeiro, tradução juramentada. Segundo, registro no RTD. Um sem o outro simplesmente não vai produzir os efeitos desejados perante as repartições públicas ou outras pessoas. Agora, gravem bem este número: 20 dias. Esse prazo, que está lá no artigo 130 da Lei de Registros Públicos, tem uma consequência jurídica gigantesca. E este slide mostra o porquê de forma muito clara.
Se um documento for levado a registro em até 20 dias da data em que foi feito, os seus efeitos legais vão retroagir valendo desde o dia da assinatura. Agora, se passar um diazinho desse prazo, os efeitos só vão contar a partir da data do registro. Isso pode mudar completamente o resultado de uma briga judicial. Outro clássico que conecta diferentes leis: cessão de crédito. O Código Civil, lá no artigo 288, exige um instrumento para formalizar essa cessão. Mas como é que a gente garante que todo mundo saiba dessa cessão? A Lei de Registros Públicos responde, registrando esse instrumento no RTD. É esse ato que dá publicidade e segurança para o negócio. E agora, o momento que todo mundo estava esperando. A clássica pegadinha de prova no melhor estilo da FGV. Onde se registram as atas de assembleia de condomínio? Essa pergunta é daquelas que testa se o conhecimento sobre os limites de cada cartório está afiado. Então, vamos direto ao ponto. A resposta correta é RTD. A ata da Assembleia vai para o RTD para fins de conservação e para dar publicidade sobre o que foi decidido ali. O erro clássico é confundir com o registro de imóveis, que é onde se registra a convenção do condomínio, ou seja, o ato de nascimento dele. Outro erro comum é pensar no RCPJ, mas condomínio não tem personalidade jurídica, é um ente despersonalizado. Atenção nisso. E para fechar, uma reflexão do professor Lessa que realmente eleva a nossa compreensão sobre o tema. A função do oficial de títulos e documentos vai muito além de uma simples burocracia. Ao dar publicidade, data e segurança, ele está, na verdade, materializando a confiança. E a confiança, a gente sabe, é a base para os negócios, para as relações e para a paz social. É algo muito maior. Se este conteúdo ajudou nos seus estudos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.